Graças e paz, irmãos. Que música linda, né? Acalma meu coração. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 3, versos 31 a 36. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 31 a 36. Vamos ficar de pé em referência à palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 3, versos 31 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala das palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Curve sua fronte e feche seus olhos, meus irmãos. Atitude de oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua presença, de te ofertar um culto em adoração e louvor ao teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício vivo do teu Filho, amado Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que esse momento fosse possível, Pai. Para que nós, pecadores, pudéssemos estar aqui, diante da tua presença, sem sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, porque ao olhar para cada um de nós, tu vês, ó Deus, a justiça de Cristo realizadas em nós. Te agradecemos, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha a preparar o nosso coração para receber a porção da tua palavra. Que o teu Santo Espírito aqueça o nosso coração por meio da tua palavra. Que o Senhor venha transformar a nossa vida. Que o Senhor venha nos confrontar, Senhor, a cada um de nós que está aqui por meio da tua palavra. Que possamos ser, Senhor, tocados e transformados pelo teu Santo Espírito. Senhor, apesar de mim, tem misericórdia, Senhor, de cada um que está aqui. E apesar das minhas limitações, tu possas falar ao teu povo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu queria lembrar apenas que nós estamos estudando o livro de João, e o tema do livro, que o Evangelho de João se propõe, né, é responder a pergunta: quem é Jesus? Nessa perícope, nesse trecho das Sagradas Escrituras, o tema que eu vejo aqui ressaltar aos nossos olhos é Jesus, a testemunha enviada por Deus Pai. E para a gente entender melhor esse texto ainda é a fala de João Batista. Eu queria que você pudesse fazer esse exercício. Eu queria que você pudesse imaginar-se ao lado de João Batista. E o que está passando nesse momento. Eu queria que você
visse aquele grupo de discípulos de João Batista se aproximando, com um ar de ciúmes e até mesmo de uma certa ira, e dizendo a João, vamos voltar para aqui um pouquinho do texto, depois deles terem discutido com um judeu acerca da purificação, talvez esse judeu tenha feito uma comparação sobre o batismo de João e que Jesus estava batizando. Se bem que Jesus não batizava pessoalmente, mas os seus discípulos batizavam. E aí, eles dizem assim, e foram ter, no verso 26, e foram ter com João, e eles disseram, e eu espero que você consiga perceber o tom de ciúme, de ira, de rivalidade que há no coração deles. Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aqueles homens que seguiam João Batista, que viram João Batista dar testemunhos de Jesus, dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, agora eles estavam enciumados, eles estavam praticamente dizendo assim, mestre, todos estão indo seguir eles, estão indo seguir Jesus, daqui a pouco ninguém vai mais te seguir. Havia um tom de rivalidade, Senhor, tu és um grande profeta, tu és o maior profeta de Israel, e o que você vai fazer acerca disso? Agora chegou esse Jesus, está se aproveitando da sua popularidade. Eu quero que vocês percebam porque é importante a gente entender o que João responde. O pastor Fábio, ele expôs a resposta de João, o início da sua resposta, e João diz, olha, eu disse a vocês que eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu não sou o noivo. E aí ele começa agora na sua segunda parte, vamos dizer assim, no seu segundo argumento, para mostrar quem é Jesus. E ele diz, quem vem das alturas, certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno, e fala da terra, quem veio do céu, está acima de todos. Eu não sou o Cristo, Jesus, ele é a testemunha que veio, que foi enviado por Deus. E porque nós devemos crer no testemunho de Jesus Cristo? Por que devemos crer nele? É isso que João começa a tecer na sua resposta, falando para os seus discípulos. Por que devemos crer nele? Primeiro, pela origem dele. João está dizendo aqui, meus discípulos, eu amo vocês, mas eu sou da terra, eu sou terreno. Mas aquele que eu apontei como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio do alto. A origem do Senhor Jesus é celeste. Ele veio do céu e estava face a face com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava face a face com Deus. É interessante ver essa maturidade espiritual de João Batista, de perceber a Trindade, a Santíssima Trindade, nessa fala. Não foi a todos, naquela época, que conseguiram perceber que um só Deus subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho. Mas você sabe em que momento João Batista pôde ver a Santíssima Trindade?
Vocês lembram que Jesus veio ter com João Batista para ser batizado? Ali está a segunda pessoa da Trindade. Então João Batista, quando joga as águas sobre Jesus, ou imersa ele, ou joga as águas, não sei como foi o batismo de Jesus, mas quando ele faz isso, João Batista vê o Espírito Santo de Deus descer sobre ele na forma de pomba. A terceira pessoa da Trindade, presente nessa cena. Jesus e o Espírito Santo. E eles ouvem uma voz vinda do céu, que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Me parece que nesse momento, João Batista percebeu a grandiosidade de Deus. E viu a origem do Senhor Jesus. Ele estava face a face com Deus. Ele não é terreno, ele não é como eu e você, ele veio dos céus. Ele estava face a face com Deus. Estamos chegando próximo ao Natal. Quem visitar algum shopping já está vendo que os enfeites já estão à mostra, já estão, nos dando aquele clima natalino. E todos os anos nós temos a oportunidade de celebrar, de anunciar que Jesus veio do alto, que Jesus veio do céu. É Natal. O Filho de Deus deixou as mansões celestes para estar conosco, para vir ao mundo com uma missão. Nós temos a oportunidade de celebrar e de anunciar e de proclamar ao mundo que o Filho de Deus, o Eterno, que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que se foi feito, se fez. Esse veio do alto, estava face a face com Deus, e ele veio para dar testemunho do Pai. Ele foi enviado por Deus Pai, e por isso ele está acima de todos. João Batista está dizendo para os seus discípulos, ele está acima de todos, inclusive de mim. Por isso ele na sua primeira parte, ele encerra dizendo: importa que ele cresça e eu diminua, porque ele é o Filho de Deus. Ele estava na mansão celeste, e veja, ele não precisava encarnar, ele não precisava se humilhar e vir como um homem, não precisava, mas ele fez isso por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o quê? Alguns não sabem minha história. Eu levei um tiro na cabeça, entrou aqui nesse ouvido aqui, saiu, e aí eu não escuto bem, eu não escutei a igreja, eu sou meio moco. Vamos lá, João 3,16. Entendam que Deus não deu o seu Filho lá na cruz, ele deu o seu Filho no momento em que ele deixou a mansão celeste, ele deu o seu Filho no Natal. Quando as portas das mansões celestes se abriram, e Jesus sai para vir ao mundo como uma criança, começou a missão, e ele não ia voltar atrás, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho nesse momento, porque ele veio dos céus, ele veio do alto, ele estava face a face com Deus Pai, porque devemos crer no seu testemunho, porque a origem dele é celeste, porque ele é a segunda pessoa da Trindade, ele não é terreno. Por gentileza,
O que Jesus diz sobre isso? Evangelho de João 8, verso 23. Quando Jesus estava em um embate com os fariseus, com os principais religiosos de Jerusalém. João 8, 23, ele diz assim, e prosseguiu, vós sois cá e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo, eu não. Eu sou do céu, gente, entendam isso. João Batista está dizendo isso para os seus discípulos. Meus irmãos, eu amo vocês, mas aquele que veio do céu tem a primazia, ele está acima de todos. Acreditem no seu testemunho, acreditem no que ele vai pregar, no que ele vai ensinar, creia. Mas, meus irmãos, a segunda coisa que porque devemos crer no testemunho de Jesus, é porque ele fala do que viu e ouviu junto ao Pai. Ele estava na mansão celeste, face a face, ele é testemunha. A essência de uma testemunha é uma que ela viu e o ouviu, presenciou um fato, não é isso? E ele veio do alto, ele presenciou, ele vivia face a face com Deus Pai, ele veio trazer a testemunha de Deus Pai. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. E testifica o que tem visto e... Da onde ele veio? Do céu. Ele vai testificar daquilo que ele ouviu e viu lá no céu. Veja que maravilha. Jesus que veio do céu é o único capaz de ser uma verdadeira testemunha das coisas celestiais, da verdade e da realidade de Deus Pai. Ele é a única pessoa que pode fazer isso. Porque a origem dele é celeste. Vamos voltar um pouquinho. Evangelho de João 8, 26. Adiantar um pouquinho. Evangelho de João 8, 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. As coisas que eu tenho ouvido do Pai, eu dou testemunho e tenho dito ao mundo. Eu posso crer no testemunho de Jesus porque ele é uma testemunha ocular das coisas do céu. Se alguém tem autoridade para ensinar sobre as coisas de Deus, as coisas celestiais, as coisas espirituais, esse é Jesus. E João está dizendo aos seus discípulos, eu não sou maior que ele de forma alguma, porque eu não fui a testemunha como ele é. Eu não vim do céu, eu sou da terra. Mas ele veio do céu. Ele veio falar das coisas de Deus. Acredite nele. Creia no que ele vai ensinar. Creia no que ele vai dizer. Quase eu puxei agora o mandato de Maria. Qual foi? Qual o mandamento de Maria? Fazei tudo o que ele vos mandar, vos disser, né? Acreditem, porque eu sei a origem dele, ele não é daqui. Eu vi quando eu batizei ele, eu vi
do céu desceu o Espírito Santo sobre ele, e ouvir a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Por isso eu dou testemunho dele, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Eu vim para ser o predecessor dele, eu vim para abrir o caminho, eu vim para aplainar o caminho. Alguém já viu uma obra de engenharia de abrir uma estrada? Quem vai assim andando na BR, você vê assim, você vê pontes, você vê túneis, você vê florestas sendo desmatadas. Aplainar é tornar plano. E aí eu peço já desculpa à irmã, que eu não sei se ela sabe como traduzir aplainar, me perdoe. Mas diga aí, é tornar plano, deixar retinho, né? Se ajuda, tá bom? Mas veja bem, olhe, João veio fazer isso. Onde tinha montes, veio para derrubar. Onde tinha vales, ele veio para aplainar. Eu vim fazer essa obra de engenharia, que mostra o caminho para Jesus. Eu vim conduzir todos vocês, meus discípulos, aqueles que estavam me seguindo, eu vim conduzir vocês até aqui. Creiam no testemunho de Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Creia no que ele vai dizer, porque o testemunho dele é verdadeiro, pois somente ele preenche a condição de testemunha fiel e verdadeira, que é ter visto e ouvido pessoalmente as coisas de Deus Pai. Em terceiro lugar, não se preocupe não, que o sermão só tem 6 pontos. Não, são 5. Mas já estou no terceiro. O terceiro diz assim: por que eu devo crer no testemunho de Jesus? Porque ele foi enviado pelo Pai. Aí eu tenho que voltar, tá? Já ia ler errado. Pois o enviado de Deus fala, aqui verso 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Por que eu devo crer no testemunho de Jesus? Porque ele foi enviado por Deus Pai. Como um embaixador. O embaixador chega num país, ele representa o seu país de origem. A palavra que ele vai dar, que ele vai falar, não é dele, não é a opinião dele. É a opinião do país que ele representa. Quando Jesus veio para dar testemunho, ele veio para dar testemunho do Pai. Eu tenho muitas, foi isso que ele disse, no verso 8, 26, eu tenho muitas coisas a falar ao vosso respeito. Eu tenho muita coisa para falar de vocês, mas eu não vou falar o que eu quero falar. Eu vou falar aquilo que o Pai me mandou falar. Nós devemos confiar no testemunho de Jesus, porque ele foi enviado por Deus. Ele é o enviado de Deus. Meus irmãos, ele fala a palavra ação, palavra de Deus que acontece e faz história. É interessante porque esse vocábulo que ele diz, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, de Deus. Essa palavra não é apenas um verbo. O autor, o evangelista João escolheu, né, uma palavra que diz assim, essa palavra aqui é uma palavra que age, que transforma, que faz. É uma palavra que dá ação. É uma palavra que quando Jesus diz assim,
dá ordem aos ventos e ao mar, e ele se acalma. Fez história. Ele chega para aquele cego, e ele vê. Ele olha para aquele paralítico e diz: levanta-te e ele anda. Toma o teu leito e anda. É uma palavra, ação. E diversas formas, diversos momentos, Jesus fez milagres apenas com a sua palavra, com essa palavra, a palavra de Deus. Ele chegou para Lázaro e disse: sai, Lázaro, vem aqui para fora, sai. E o morto reviveu. Devemos confiar no testemunho de Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, porque só Ele tem essa palavra que faz. Lá em Provérbios diz assim: o homem em seu coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do... Quantas vezes você planejou e disse: eu vou fazer assim, e aí dá tudo errado, e não consegue fazer? Mas isso acontece com Jesus? Porque Ele tem essa palavra de poder, de fazer, essa palavra de ação. Aquilo que Ele fala, acontece. Ele estava no princípio com Deus, estava com Deus na criação. Quando Deus disse: haja luz, o que aconteceu? Faça, e faz. Essa palavra de Deus Pai, Ele deu para o seu Filho, quando veio ao mundo. E o que Jesus dizia, acontecia. Ele fala as palavras de Deus. Eu não tenho, é a palavra de Deus. Eu venho aqui como embaixador do Pai, e eu venho aqui como filho, para enviar e trazer uma mensagem para vocês. Não só para isso, eu vim aqui como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, porque nele reside a plenitude do Espírito Santo. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Existem alguns textos no Velho Testamento que falam exatamente sobre isso. O Espírito Santo habitando plenamente em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, Isaías 11, verso 2. Profeta Isaías, capítulo 11, e verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tem outro, mas tem mais dois, mas eu só vou ler mais um, por causa do tempo. Isaías também, verso 61, capítulo 61, verso 1. Isaías, capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 2: a apregoar um ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O Espírito do Senhor Deus está sobre.
Nele repousa a plenitude do Espírito Santo. Deus ungiu o seu filho para uma missão. Deus ungiu o seu filho para um ministério, para um trabalho, para ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acredite no testemunho dele. Acredite no que ele veio ensinar, no que ele veio fazer. Acredite no testemunho dele. É isso que João está dizendo para os seus discípulos. Meus irmãos, em quarto lugar, por que devemos crer no testemunho de Jesus? Desculpe, eu pulei a letra C. Do terceiro ponto, porque ele foi enviado pelo Pai. O Pai lhe confiou toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todas as coisas foram dadas a ele. João está dizendo, eu não sou superior a Jesus. Eu sou da terra, ele é do céu. Nele, ele foi enviado pelo Pai, para falar as coisas do Pai, porque ele é a testemunha ocular, porque ele veio do céu, ele viveu as coisas do céu. Porque nele reside a plenitude do Espírito Santo de Deus. Pastor, a Bíblia diz que João Batista, ele também foi cheio do Espírito Santo de Deus. Foi, mas existe uma grande diferença entre a ação do Espírito Santo nos profetas da antiga aliança e Jesus, e até mesmo dos crentes na nova aliança. Tá? Na antiga aliança, até João, todos os profetas, até João, eles recebiam a unção do Espírito por medida, por uma medida do Espírito Santo. Você vai ver Eliseu pedindo a Elias o quê? Porção dobrada. Diz, olha, tu recebeu uma porção do Espírito Santo. O que é que eu quero, essa tua porção que tu recebeu, eu quero ela. Jesus não tem como pedir porção dobrada, porque ele já está cheio do Espírito Santo. Entendeu? E João está dizendo, olha, enquanto eu recebi uma porção do Espírito Santo, ele tem a plenitude do Espírito Santo. Deus não deu a ele por medida, ele deu o Espírito Santo na plenitude para ele. E a ele foi dada autoridade por todas as coisas. Eu não sou superior a ele. Ele tem autoridade por todas as coisas. E no decorrer dos evangelhos, da história de Jesus, ele foi mostrar isso, que ele tem autoridade sobre a natureza, que ele tem autoridade sobre os homens, que ele tem autoridade sobre a doença, ele tem autoridade sobre a morte. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Todas as coisas foram dadas a ele. Creiam no testemunho dele. Por que eu devo crer no testemunho de Jesus? Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira. Por que devo crer no testemunho de Jesus? Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Crer. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, fazer bem difícil. Crer em Deus vai me levar para o céu? Aí Tiago vai dizer assim, você tem fé? Bonito. Você crê em Deus? Parabéns para você. Até os demônios creem e... Esse crer aqui é crer no Filho. Quem crer no Filho.
Quem crer que Jesus é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Preste atenção. Essa é a fé salvadora. Quando a gente fala de fé, tem diversas formas de a gente entender essa palavra. Ela tem vários significados. Quando você vai apostar na Mega Sena, quem aposta aqui na Mega Sena? Pastor, anota o nome aí para a gente chamar para o conselho. As pessoas que jogam na Mega Sena fazem assim: eu vou depositar ali e fazer uma. Ah, mas eu tenho fé ali na Mega Sena. Ele vai ser salvo? Mas ele não tem fé? Não é esse tipo de fé que salva. É a fé no Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Eu pude definir um pouquinho aqui sobre fé. Crer é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo, e revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo. É a convicção produzida no coração pelo Espírito Santo, quando a veracidade do Evangelho e a confiança nas promessas de Deus em Cristo. Aí Hebreus faz mais simples. O que é fé? Fé, Hebreus 11, 1. Vamos abrir? Eu sei que agora eu puxei pesado. Vamos lá. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Algumas traduções mostram assim: é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tem muita gente que pensa que fé é aquele passo no escuro. Não, o crente que tem fé em Jesus Cristo está fundamentando a sua crença, a sua fé, no testemunho do Filho de Deus. Eu creio no testemunho do Filho de Deus, ele veio ao mundo. Eu celebro isso todos os natais. Todos os natais eu me alegro, todos os natais eu posso me regozijar, me alegrar com minha família, porque eu creio no testemunho do Filho de Deus, que ele desceu do céu e veio à terra para me salvar. Eu creio no Filho de Deus. Quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. E o que é vida eterna? É vida eterna, a gente tem a primeira percepção que a gente tem é de algo temporal, né? É uma vida que não tem fim. Mas se eu disser a você que essa palavra fala muito mais de qualidade do que tempo. Essa vida eterna é a mesma coisa que eu dizer, é o reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Vida eterna inclui todas as condições e todos os efeitos da regeneração, conversão, justificação, santificação e das operações do Espírito Santo na sua vida. Quem crer no Filho de Deus tem a vida, não é terá a vida eterna. Mas no momento da sua conversão, ele recebe essa qualidade de vida. A sua vida muda. A sua vida é transformada. Porque você agora tem a vida eterna. O pastor Fábio, o reverendo Fábio, hoje de manhã deu um testemunho da vida dele. Que antes de entregar a sua vida a Cristo, ele disse, era vazia, ele procurava alegria nas coisas do mundo. Ele falou que pegava um ônibus aqui era aqui na quarta etapa, né? Nesse terminal aqui, ia lá,
para Boa Viagem, para um bloco de carnaval, e ele olhava para essa igreja, e essa igreja estava aberta, e provavelmente quem estava dirigindo o culto era pastor Josias, que a turma ia para o acampamento, pastor Josias ficava aqui com aqueles que não podiam ir, e ele dizia: esse pessoal está perdendo tempo, não tem qualidade de vida, esse pessoal aí não sabe o que é viver, eu vou ali me alegrar. E ele ia procurar alegria na bebida, procurar alegria no mundo. E ele disse que um ano depois, quando ele passou pela experiência de entregar a sua vida a Cristo, ele estava aqui, no culto, e vendo os ônibus passar, e vendo que ele tinha qualidade de vida, e aquelas pessoas estavam perdidas. Ele tem a vida eterna, agora, já, porque sobre ele repousa os efeitos da obra regeneradora de Cristo na vida dele. Ele estando morto, estou usando tudo, mas é todo mundo, tá certo? Nós estávamos mortos em nossos delitos e o Espírito Santo nos deu vida. Quando a gente vai estudar sobre a conversão, o Espírito Santo, ele te dá vida, ele deposita uma semente de fé no teu coração. Essa semente de fé não é você, não é tua, não te pertence, a fé é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. E aí o Espírito Santo depositou uma semente de fé no coração de Fábio, e em um momento ele ouviu a palavra do Evangelho, ele viu o chamado do Evangelho, e ele ali alegremente respondeu. Ele foi regenerado na sua conversão, e sobre ele foi depositado todos os méritos de Cristo, e ele hoje pode estar aqui na presença de Deus e dizer a Deus: Senhor, eu sou justo aos teus olhos, não porque eu sou, não porque eu mereci, mas porque Cristo me deu a sua justiça. Você está diante de Deus hoje, nós estamos reunidos aqui, nesse salão, e eu creio que Deus está aqui presente, e eu creio que vamos em breve sentar à mesa do Senhor Jesus, e a presença do Senhor Jesus é verdadeira, e nós não seremos consumidos, porque quando Deus olha para todos nós aqui, Ele vê a justiça de Cristo. Porque sobre o reverendo Fábio, sobre mim, sobre vocês, nós fomos lavados e purificados no sangue de... E hoje nós somos mais alvo que... Isso é vida eterna. Nós temos agora, não é teremos a vida, nós temos a vida eterna. Porque todas as obras do Espírito Santo, todas as ações do Espírito Santo se faz presente em nós. E eu vou dizer mais, porque Deus não nos dá o Espírito por... Lembra que eu falei que no Velho Testamento, os profetas recebiam por... Mas a partir de Jesus e do Novo Testamento, Jesus e os seus irmãos, nós, que fomos batizados com o Espírito Santo, no momento da nossa conversão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós fomos batizados no Espírito Santo, e agora nós temos o desafio de buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Você pode ter, alcançar a plenitude do Espírito. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é vida eterna, qualidade de vida. Sim, vai ter esse momento, essa parte temporal, no dia do Senhor, quando Ele vai nos buscar, Ele vai voltar para nos buscar, e nós estaremos eternamente na presença de Deus. Nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo habitando conosco. Nós entraremos na Nova Jerusalém.
Nesse momento, o Senhor Jesus irá nos acolher, nos abraçar, Ele vai enxugar as nossas lágrimas e dizer para mim e para você: as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Vida eterna. Mas nós temos já, nesse momento, aqui e agora, o prazer, o privilégio de desfrutar da presença de Deus na Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Percebeu o que nos é oferecido no Evangelho? Nas boas novas do Senhor Jesus? O Senhor Deus me ungir para proclamar as boas novas. Essas boas novas que Jesus veio dar testemunho. E devemos crer no testemunho de Jesus. Sabe por quê? Porque manter-se rebelde contra Jesus é permanecer sobre a ira de Deus. E mais uma vez, a ira de Deus não é futura. O texto diz que sobre ele permanece a ira de Deus. Nós temos uma visão errada sobre a ira de Deus. E, infelizmente, deixa eu só molhar aqui um pouquinho. Infelizmente, há muitos pregadores que deturpam isso. Não falam sobre a ira de Deus. Porque não é conveniente, não dá popularidade, não enche igreja. É melhor falar sobre o amor de Deus. É mais simpático, né? Mais acolhedor. Mas veja, a mensagem de João Batista, como também a de Jesus, é a ira de Deus. No verso 18 do capítulo 3, desculpa, eu demorei um pouquinho que estava procurando, mas no verso 18 do capítulo 3, Jesus diz bem assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de... já está julgado. Sobre ele permanece a ira de Deus. A única maneira do pecador fugir da ira vindoura é crer em Cristo. Em relação a Cristo não há neutralidade. Os que creem têm a vida eterna. Os que se mantêm rebeldes permanecem debaixo da ira de Deus. Muitas vezes nós pensamos que o problema do homem é o inimigo das nossas almas. É também, é um dos problemas, mas não é o mais grave. O mais grave do ser humano não é o inimigo das nossas almas. O maior problema do ser humano que não crê no Filho de Deus é que sobre ele está a ira de Deus. A ira de Deus está sobre ele. Quando você olhar uma pessoa que você conhece, e essa pessoa não crê em Jesus como seu Salvador, você vai olhar para uma pessoa que está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus foi anulada unicamente onde o Filho de Deus, sem pecado, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. Quem, porém, se recusa a dar o obediente passo da fé até Jesus, permanece necessariamente sobre a ira de Deus. Está vendo? Só tem uma folhinha a mais. Cada pessoa que despreza o amor de Deus, revelado na entrega do Filho sobre ele, permanece a ira
de Deus. Cada pessoa que despreza o amor de Deus, revelado na entrega do Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é real. Deus é amor? É sim. Mas Ele também é justo, Ele também é santo. E para vocês terem ideia da ira de Deus, eu vou lembrar alguns fatos bíblicos. Eu vou lembrar do sacerdote. O sacerdote, uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos para derramar sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório. Vê que nome bonito. Era a tampa da aliança, da Arca da Aliança. O sangue do Cordeiro. E é interessante essa figura, porque na Arca da Aliança haviam figuras celestiais de querubins que estavam olhando para dentro da arca. De um lado e do outro havia essa figura desses anjos, esses seres celestiais, olhando para dentro da arca. E dentro da arca, o que é que estava guardado lá? As tábuas da lei. E essas tábuas da lei diziam que todo homem é pecador. E todo pecador, o salário do pecado é a morte. E aí esse sacerdote, ele entrava e derrubava, jogava esse sangue nessa tampa. E agora, antes deles verem a lei, eles viam o sangue. O sangue do Cordeiro. Para que a ira de Deus fosse aplacada. Para que o povo de Deus fosse preservado. E pudesse estar próximos a Deus, adorando a Deus verdadeiro. E tinha ainda mais uma coisa interessante. A vestimenta do sacerdote era toda aparamentada e tinha uns sininhos. E ele tinha que entrar e ficar se movimentando, talvez até dançando, porque eles cantavam a música nessa cerimônia. E o sininho tinha que ficar tocando. Se aquele homem entrasse no Santo dos Santos com pecado, ele era consumido, ele morria, por causa da ira de Deus. E aí, se o sininho parasse de tocar, tinha uma turma que ficava lá fora, com uma corda que estava amarrada na cintura do sacerdote, porque se parasse, puxa, que o camarada morreu, por causa da ira com Deus não se brinca, gente. Deus é amor? É. Mas quem não crer no Filho de Deus, permanece sobre a ira de Deus. Creia nessa verdade. João está dizendo, eu estou ali, olhando para João, falando com seus discípulos, e estou quase ouvindo ele dizer assim, e vocês não foram ainda não seguir Jesus? O que é que vocês estão fazendo aqui ainda? Vão, creiam nele, ele veio do alto. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tenham fé, porque quem crer nele tem a vida eterna. Mas se vocês permanecerem rebeldes, com esse ciúme em seu coração, com essa ira, vocês vão permanecer rebeldes contra o Filho, e sobre vocês repousa a ira de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, para finalizar, temos algumas aplicações. Primeiro, o perigo da religiosidade. Essas palavras foram ditas em primeira mão para os discípulos de João Batista.
por estarem cheios de ciúme e ira. Eram pessoas religiosas. Veja, essas palavras não foram ditas aos fariseus. Quando João Batista foi falar com os fariseus, disse assim, raça de víboras. Mas não foi nem para essas raças de víboras que João falou. João falou para os seus discípulos, aquelas pessoas que se arrependeram, que ouviram a mensagem do João Batista, que foram batizadas por João Batista, que seguiam João Batista porque estavam crentes, que estavam fazendo a vontade de Deus. Imagine quantas atrocidades foram feitas em nome de Deus. Você lembra o que aconteceu na Idade Média? As cruzadas? Quem já ouviu falar das cruzadas dos inocentes? Teve um papa, eu vou esquecer o nome dele, eu sou ruim de nome. Teve um papa que na sua teologia equivocada, no seu conhecimento do ser humano e de Deus equivocado, disse assim, as crianças elas são inocentes. São então especiais aos olhos de Deus. Essas crianças, elas devem ser soldados. Vamos enviar crianças para a batalha, para a cruzada, para lutar contra os mouros, para tomar a terra prometida, para tomar a Jerusalém. Mandaram um exército de crianças. O que é que vocês acham que aconteceu? Todas morreram. Mas isso ele fez em nome de Deus. Quantas atrocidades são feitas em nome de Deus? Quantos erros graves são cometidos, pensando que você está fazendo a vontade de Deus? Vejam esses irmãos, esses discípulos de João Batista. Eles estavam incitando a ira de quem? De João Batista. Eles queriam colocar João Batista contra Jesus. Era isso que eles queriam. E eles estavam pensando que estavam fazendo isso em nome de Deus. Mas João Batista era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, e sabia muito bem quem ele era, e sabia muito bem quem Jesus é. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, em nosso coração, se estamos num correto relacionamento com Deus. Se realmente estamos dentro da vontade de Deus, não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que a palavra de Deus me ensina acerca de mim mesmo, acerca de Deus e do meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, para que a gente não venha a cometer o erro de pecar contra Deus e ainda pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. Existe uma figura na internet que nunca mais saiu da minha mente. Eu acho que talvez você consiga encontrar a imagem de uma igreja com uma porta imensa, larga. Uma igreja cristã, com a cruz, com todas as figuras da mensagem do simbolismo cristão, mas que essa igreja, ela está à beira de um abismo. Todas as pessoas que entram por essa porta, elas caem no abismo. Existe uma fila enorme de gente entrando por essas portas. Existem muitas igrejas que falam de Cristo, mas não são de Cristo. Essas pessoas vão chegar no último dia e dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome eu expeli demônios, em Teu nome eu fiz, e Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque vocês não estavam dentro de um relacionamento correto comigo, porque o relacionamento correto
Um relacionamento correto comigo começa com a fé em Jesus Cristo. Somos desafiados a estar em um relacionamento correto com Deus por meio da fé que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, pois quem crê no Filho tem a vida eterna. Devemos analisar a nossa fé, se ela é a fé salvadora que faz nascer em nosso coração o desejo de obedecer a Jesus. Vocês notaram que no último texto, o contrário de crer em Jesus Cristo é ser rebelde. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Porque, meu amigo, crer é também obedecer. Tem um hino, o número 110 do Novo Cântico. É crer e observar. Quem lembra desse hino? Eu não vou cantar, porque se eu cantar vocês vão... não é meu dom. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e obedecer. Se você está dentro de um relacionamento correto com Deus, você não só crê, você também obedece. Somos desafiados a considerar com temor e tremor sobre a relação do amor e da ira de Deus. Não podemos esquecer que o nosso Deus é santo, Ele é justo. Ele é um Deus de amor? É, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas, porém, se você nega esse amor, se você se mantém rebelde e rejeita o amor de Deus sobre você, permanece a ira de Deus. Não esqueça disso. E aí eu quero convidar você, que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Como eu falei aqui, a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista é simples. Ela divide a humanidade em duas partes. Aqueles que creem no Filho de Deus, no testemunho de Jesus Cristo, e aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho. Se você ainda não crê que Jesus é o Filho de Deus e é o seu Salvador, pare um pouquinho, reflita, ore e peça a Deus que você possa ter a oportunidade de se render a Cristo. Porque se isso não acontecer, saiba que sobre você permanece a ira de Deus. Não se mantenha rebelde, mas se converta, entregue sua vida a Cristo. Eu, pastor Wendel, pastor Fábio, os presbíteros, nos procure, queremos orar por você. Que Deus nos abençoe.